se tornaram pequenas para suportar uma frota que já atinge a marca de 700 mil veículos. Até os atalhos mais usados pelos motoristas para fugir das vias principais estão congestionados. Não há mais saídas para encurtar trajetos ou evitar congestionamentos. Na tentativa de amenizar o problema, algumas intervenções foram realizadas pela Prefeitura, mas não foram suficientes. Muitas dessas intervenções foram emergenciais por conta da Copa do Mundo. Mas o Mundial já passou e Manaus precisa de investimentos viários para não travar. Qual o seu projeto para ajudar a melhorar a fluidez do trânsito de Manaus e também para expandir de forma mais eficiente a mobilidade urbana? 2 minutos. Eu quero falar a você que todos os dias sai de casa e passa pelo sofrimento que é pegar ônibus em Manaus. Todos os investimentos feitos em transporte individual têm demonstrado que não alcançam os resultados esperados. 3 anos para construir um viaduto e em 3 anos tem 150 mil novos carros circulando nas ruas de Manaus. Portanto, é preciso fazer imediatamente uma opção pelo transporte coletivo. A opção pelo transporte coletivo passa necessariamente pelo fim da teimosia, da insistência em não utilizar os recursos disponibilizados pelo governo federal. O maior investimento em transporte público da história do Amazonas foi de 53 milhões de reais no Expresso. O atual governo, desde o governo passado, tem 1 bilhão e 800 milhões de recursos para investimento em infraestrutura de transporte, mas entrou numa aventura chamada monotrilho e acabou não executando nenhuma coisa e nem outra. O dinheiro está na conta e você continua sofrendo, meu amigo. É preciso priorizar o transporte coletivo, fazer um grande anel viário de corredor exclusivo de ônibus, fazer desapropriação nas áreas de maior engarrafamento para garantir que o transporte individual não seja absolutamente comprometido e é preciso acreditar, como eu acredito, nas modalidades de transporte não motorizados. Manaus já passou do tempo de ter uma grande rota de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. Manaus precisa ter parcerias entre o governo federal e a prefeitura para recuperar calçadas e arborizar a cidade, para que os pequenos destinos sejam feitos a pé. É com essa coragem de utilizar bem os recursos que nós vamos, governo do estado, em parceria com a prefeitura de Manaus, fazer os investimentos necessários para que a sua vida seja mais tranquila. Não dá mais para suportar o caos do transporte e do trânsito em Manaus. 1 minuto, candidato Zé Melo. Tem razão, candidato Marcelo Ramos. Manaus realmente precisa de socorro. Por isso, o nosso governo foi atrás de recursos de financiamento e alguns recursos também a fundo perdido para duplicar as grandes avenidas. O Anel Sul é um deles, o Anel Leste é outro desse investimento. O Prosamin é um outro investimento desse com a interligação, e aqui eu faço uma ressalva. Recursos conseguidos, parte deles junto à presidenta Dilma e outro que o povo brasileiro vai pagar, recurso de empréstimo, não é? Então, o nosso governo tem também uma parceria muito forte com a Prefeitura de Manaus. Fizemos isso, como o senhor bem referiu, ainda há pouco para preparar o Amazonas para receber a Copa do Mundo. E vamos agora, com a Prefeitura de Manaus, escolher um novo sistema, que não seja o monotrilho, que este está condenado, porque o Ministério Público, o TCU e também a CGU o condenaram. O dinheiro está assim na conta, mas nós não podemos utilizar. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado.